Matheus Vasconcelos e esse é mais um vídeo para vocês com formato diferente. Roda a vinheta aí! Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos aqui, eu estou aqui hoje, né, com a Ana Regina, que é a minha mãe querida, e a Ana Alice, né? Fala oi, pessoal, pro pessoal do meu canal. Oi, pessoal! E a minha mãe, pra gente ter uma conversa aqui sobre um bate-papo bem descontraído com a minha mãe. Eu quero fazer uma entrevista aqui com ela e quis compartilhar com vocês e com a Annalise também. Tá bom, Alice? Tá. Pode ser? Pode. Ok. Então eu queria conversar, mãe, perguntando pra senhora quais são as primeiras lembranças que a senhora tem do Evangelho. Primeira vez que a senhora foi na igreja, a senhora lembra? Lembro, viajava, né? Nesse tempo vocês eram pequenos e eu viajava com teu pai. A gente viajou para o sul um bom tempo a gente viajou com um casal que era evangélico já, né? Que é a Sara e o Calilpe. E ele fazia o culto até na praça e dia de domingo a gente visitava, né? Eu lembro bem que a gente visitou a igreja Batista. De qual cidade, lembra? Igreja Batista foi em São Paulo. São Paulo. Capital? Não, interior, cidade interior, porque a gente viajava sempre pra cidade pro interior, né? Isso. Batista, visitei a Assembleia de Deus também. Assembleia de Deus foi no Rio Grande do Sul. E isso era mais ou menos que ano? Mais ou menos. Lembra? 2000 e... Acho que 2000 e... entre 2006, 2005, por aí. Ok. E aí a senhora volta para Fortaleza em 2009, 2008? Parei de viajar em 2008, né? E a minha sogra, ela já era crente, adventista. Minha sogra, minhas cunhadas sempre foram. E passei a visitar a adventista, né? Com vocês, já pequenos, já passei a visitar a adventista. E comecei aí fui indo, e até que eu me batizei lá na adventista. E Legal. a Bia. A Bia também no mesmo dia, no batismo de primavera. A Bia também, né? isso. A Bia também se batizou na adventista. Aí depois a senhora... Depois da Adventista, eu fiquei um bom tempo lá, né? E depois eu saí, porque eu tive... Eles guardam o sábado, né? Tem a questão de guardar o sábado. E aí eu ficava meio que confusa e eu era comerciante, eu fechava o meu comércio no sábado, mas eu não tinha bem aquela certeza, né? Eu era muito em dúvida. E passei a estudar mais um pouco, e até que um dia o Senhor me permitiu uma situação, e aí eu fui estudar mais ainda, e então eu saí de lá. E comecei a visitar a Assembleia de Deus. Então a senhora saiu por conta de convicção doutrinária. Isso. Né? Por conta de seus estudos. Isso. Convicções doutrinárias. Isso. Certo. E quando é que a senhora lembra mais ou menos como foi o meu primeiro contato com o Evangelho? Você foi com a sua tia, Ana Paula, ela levou na Lembra qual foi a igreja? da Graça. Internacional da Graça. Igreja Nacional da Graça. E levou lá e você ficou visitando com ela. Esse tempo eu estava viajando, mas ela levava você. E depois você começou a ir para a Adventista, que você ficou um bom tempo lá na Adventista. Participou do Desbravadores, que por sinal é um trabalho muito bonito que eles fazem com os jovens. Né? Admiro, eles ensinam, tem um trabalho bem que envolve bem os jovens, né? Pré-adolescente. E você ficou um tempo lá na Adventista, viajou até para um Capuri, que eles fazem uma viagem com os jovens, o Quixadá, e lá houve o seu batismo nas águas. A senhora lembra o ano? No açude mesmo do Quixadá, que por sinal foi muito no Cedro, lindo, né? No Cedro. A senhora lembra o ano? O ano, acho que mais ou menos 2010. 2010 não, foi 2009. 2009? 2008, eu acho. É que foi no dia 22 de novembro. De algum ano desse, acho que foi 2008. Enfim, depois eu vou procurar aí na internet. Aí, depois, eu tive esse tempo aí um pouco afastado da igreja, né? Afastou um pouco. Aí voltei pra igreja com 16.
Mais ou menos, 16, 17? 16 anos mais ou menos. 16 para 17. Ah, como foi esse período que eu tava fora? A senhora percebia, assim, que eu tava distante ou não? O coração de mãe, como é que tava nessa época, assim? Na realidade, ele frequentava, só que ele não era bem envolvido, né, com os jovens. Ia, mas não se envolvia tanto. Participava do Desbravador sempre no domingo. Todo domingo tinha reunião, vocês iam. Você sempre participou, mas você não era tão envolvido. Na época, não era tão Mas teve uma envolvido. época que eu fiquei afastado, que eu não ia pra nada. Teve um tempo que você ficou bem afastado, né? Bem afastado Bem, mesmo. Mesmo. deixou de ir, de participar. E ainda assim eu, como mãe, continuei a orar, né? Para que o Senhor lhe levasse de volta, porque o mundo eu já percebia que o mundo já tragava os jovens, né? Então eu temia por conta disso. E eu tinha um irmão que ele também ele me deu muito trabalho no mundo e eu orei muito por ele, orava por ele. E eu vi, e ali eu tinha medo do meu filho, eu como mãe também, meu filho ter que passar aquela mesma situação que os meus pais sofriam com meu irmão, né? E ali eu orava muito pelo meu filho. Então assim, O que era que a senhora pedia nas orações, a senhora eu lembra? orava, eu pedia ao Senhor para fazer o meu filho de um servo dele, essa era a oração. Até que ele jogava, era envolvido em jogo, em futsal, em campo, mas assim, eu nunca deixei de apoiar. Eu e seu pai nunca deixamos de apoiar, sempre estava participando dos jogos, levava, ia buscar, mas no meu coração eu queria que você se visse ao Senhor. Como era que a senhora se sentia quando eu tava afastado? Jogando bola, só disse Sim, dava aí eu apoio. continuava orando, continuei orando por ele, para que o Senhor, né, tomasse conta dele, fizesse dele um servo do Senhor. E aí, quando ele tinha ele voltou para a igreja de Cristo, lá no Henrique Jorge. E aí ele foi participar de um encontro de jovem, que é o JC, que ele já estava na igreja de Cristo, voltou para a igreja de Cristo. E apareceu essa oportunidade do encontro de jovem JC, ele foi participar. E lá ele sentiu novamente o Senhor falar com ele. Então, quando ele voltou bem mudado já, né? Já mais diferente. Lá ele sentiu que o Senhor falou com ele. E ele começou a ficar bem frequente na igreja de Cristo. Começou a se envolver mais, né? Ele ia. E teve um dia em 2000 quando ele estava fazendo 18 anos, né? 2014 eu fiz. 2014, ele chegou para mim, começou a trabalhar comigo, me ajudar. Em 2014, ele chegou para mim. Quando foi que eu comecei a trabalhar, a senhora lembra? Tinha uns 16 anos. 16? 14, na verdade, né? Lá no Pastelito. Comigo foi com 16 anos, mas com 14 anos ele já trabalhava com a tia dele. Com 16 anos começou a trabalhar comigo, ia comigo pro trabalho, me ajudava, me auxiliava. E quando ele estava fazendo 18 anos, ele chegou para mim e disse que ia fazer uma viagem para um projeto missionário lá no Piauí. E mãe, eu posso ir? Eu digo, pode, né? Aí, já foi em 2015, já tinha feito já. 2015. 2015. Então, foi para esse projeto e ele disse que era um período de 15 a 20 dias. 15 a 20 dias nesse projeto. E lá ele ligava para mim, eu ligava para ele, tá tudo bem, tá? E ele, na ligação, ele ligou assim para mim e falou assim um dia, mãe, talvez eu não vá ficar em casa. Daí mesmo eu vou para Paraíba. Eu vou sentir de Deus, eu vou fazer um curso preparatório lá na Paraíba, a Missão Juvep. E ali eu achei muito cedo e até que me assustei quando ele me falou. A senhora lembra o que a senhora me dizia nessa época? Meu filho, você é muito novo, você está empolgado, não pode. Você está empolgado, não pode, se acalma, porque assim, ele tinha acabado, estava se envolvendo no trabalho comigo, né? E eu só tenho ele de filho homem e a outra minha menina, a Beatriz. E aí eu estava apostando nele e continuar o trabalho, né? O trabalho meu, com o pai dele e comigo, né? E ali eu senti, temido, ele, pronto, agora ele vai sair de perto da gente e não vai mais nos ajudar, né? Um pensamento totalmente equivocado, né? Ai, quer dizer que a senhora não queria que eu viajasse pra trabalhar pra senhora, né? Ótimo, maravilha.
Aí, sim. E aí ele veio para Fortaleza. Quando ele chegou, ele disse que ia viajar, que tinha sentido de Deus o chamado. E ali eu quis convencer ele que ele era muito jovem para sair. Queria me dar um carro. Ele era muito jovem, né? Você não pode ir, deixar seu pai e eu agora, porque era a idade que ele estava passando para a maior idade, né? Então ali eu disse assim, não, você não pode ir, você é muito jovem, não pode nos deixar agora. E ele disse assim, mãe, tá bom, vamos orar, né? Vamos orar, e eu assim, vamos orar. E aí um belo dia de manhã, quando eu cheguei no meu trabalho, ele foi me deixar no meu trabalho aqui. E quando chegou lá, ele disse assim, mas a senhora já pensou? Porque eu também só posso ir com a bênção da senhora e do meu pai. Aí eu disse assim, Mateus, mas meu filho, você não pode nos deixar agora. Eu me lembro como se fosse hoje, essa conversa. Eu sentada e ele disse assim, eu disse, você não pode nos deixar agora, eu vou te dar um carro, porque eu tinha prometido de dar um carro a ele quando ele fizesse 18 anos, né? Eu vou te dar o carro. Pelo momento eu prestei a minha boca, né, pro mal, pro inimigo, para querer usar dessa forma. Empolgar ele com o carro, né, com as vaidades do mundo, talvez também. Eu vou te dar aquela loja, porque eu tinha uma loja de imóveis, vou te dar aquela loja, você vai ficar com a loja. Aí ele olhou para mim e com os olhos chorando, saindo lágrimas, ele disse assim, mãe, é muito pouco, porque as almas estão perecendo. Então ali Deus falou fortemente no meu coração, né? Porque aí quando ele saiu, o Senhor me lembrou nas minhas orações, que a minha oração é que eu pedia para fazer dele um servo dele, né? Falou fortemente no meu coração e agora eu estava querendo atrapalhar. Ele estava chamando ele para servir e eu estava querendo atrapalhar. E aí ali eu me arrependi, né? Naquele instante, me arrependi e aí eu não posso. Entendi, né? Entendi de Deus. Aí quando chegou a noite, eu cheguei com ele, chamei ele, eu disse, meu filho, conversei com o pai dele antes, expliquei. E aí o pai dele também concordou, né? Eu disse, meu filho, é um chamado de Deus, a gente não pode. E aí ele entendeu, não pode interferir, ele entendeu e eu chamei ele e disse, meu filho, você tem a nossa bênção para ir. Eu senti de Deus, então você tem a bênção para ir. E aí ele viajou para Paraíba. Você lembrou o dia? O mês? Mais ou menos em dezembro. Foi em agosto. Agosto, desculpa, agosto. Agosto de 2015. Agosto de 2015. Aí como foi depois que eu fiquei? Como foi que a senhora ficou com o coração de mãe? Eu fiquei assim, né? Eu ficava preocupada, pensando, né? Porque era meu único filho homem que eu tinha e ele tinha de viajar. Eu ainda estava meio confusa Anestesiada, para né? entender tudo aquilo, todo aquele processo de mudança, né? Mas aí Deus foi trabalhando no meu coração, que era aquela oração que eu fazia, e ele estava respondendo a oração minha, né? E ali eu ficava preocupada, mas eu passei a confiar no Senhor, né? Passei a confiar no Senhor, que o Senhor tinha chamado ele, eu sabia que o Senhor ia cuidar. Aí eu descansei mais no meu coração. Sentia saudade, né? Sempre não tem como, a mãe, né? Sempre senti saudade, ia lá no quarto dele, aí eu olhava, ele até ri de mim quando eu falo Ficava me isso. agorando, que ficava tirando as minhas roupas. Olhando a caminha dele, abria o guarda-roupa, via as roupinhas dele, e eu sentia aquele vazio, né? Porque é uma casa que tem, né? Tinha ele, a minha filha, eu via só ela, não via ele. Então aquilo ali eu ficava triste, mas eu entendi, né? E ali o Senhor foi trabalhando no meu coração e eu fui me conformando, Se aceitando, convertendo, se né? convertendo. E pra finalizar, o que é que a senhora diria para as mães que estão assistindo aí a gente? Talvez tenha um filho que quer seguir a mesma vocação que eu, ou outra vocação. Que conselho a senhora daria? Eu diria que não desistisse dos seus filhos, de estar orando, de estar confiando no Senhor. Diria a cada mãe que não desista dos seus filhos, continue orando, confiando, perseverando, porque é uma perseverança, né? Uma confiança, uma perseverança e não desistir, porque Deus ele muda a história, né? Então assim,
ele estava envolvido no campo de futebol, e o Senhor chamou ele para o campo missionário, né? Que é muito mais, não é incomparável, né? Não é incomparável. Então, assim, eu sempre digo que toda riqueza que um pai ou uma mãe pode ter é um filho servindo ao Senhor. Ok, pessoal. Então, valeu, mãe. Toca aí. Assim da galera. Valeu, Alice. Toca aí. Agora vai ser a entrevista da Alice. E aí, Alice, o que é que você tem a dizer aí pro pessoal do canal? Hein? Dá oi, pessoal. Como é seu nome? Meu nome é Ana Gilson. Qual o versículo bíblico que você sabe? O versículo bíblico? Eu não. Foi na cruz. O que foi na cruz? O que aconteceu na cruz? Foi na cruz aonde um dia eu já vi meus pecados tão castigados em Jesus. Ok, muito bem. É isso mesmo. Diz aí pro pessoal te inscrever no canal do Titi, vai. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, diz. Vai? Não. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários de vocês o que é que vocês acharam dessa entrevista, né? Valeu, mãe. Valeu também aí a minha irmã linda, que está filmando. Também aí que ficou com... Ela serviu de tripé hoje. Então é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Dá tchau, Alice. Dá tchau. Tchau!